É isso aí, nação. Então vamos para as últimas informações do nosso Mengão, né? A matéria do site Globoesporte.com. Escalação do Flamengo. Tite fecha preparação para a estreia com base do último jogo de 2023. O rubro-negro só tem uma mudança em relação ao time que encerrou o ano no Morumbi com derrota para o São Paulo. Ainda sem poder contar com o principal reforço por questões burocráticas, o Flamengo iniciará o ano com praticamente o mesmo time que disputou a última partida de 2023 contra o São Paulo, no Morumbi. Só há uma mudança: sai Pablo e entra Léo Pereira, que não participou do duelo contra o Tricolor porque estava suspenso. O último treinamento antes da viagem para Manaus foi de bola parada e teve duração reduzida em relação às outras sessões da pré-temporada. O Flamengo, que enfrenta o Audax nesta quarta às 21h30 em Manaus, é o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Essa deve ser a equipe que o Flamengo mandará a campo para a estreia do Campeonato Carioca. Algumas mudanças aí que a gente pode perceber: que Varela será nome presente nesta temporada na lateral direita, já que Mateuzinho foi emprestado ao Corinthians e o Wesley, infelizmente não teve boas atuações e deve permanecer no banco de reservas. Luiz Araújo, e Everton Cebolinha, os pontas aí que tanto Tite coloca confiança, O Flamengo bastante ofensivo pelos lados do campo. Isso faz com que o time do Flamengo ataque bastante por essas extremidades, E o ataque, como sempre, Pedro sendo o atacante titular, já que Gabigol não vive um bom momento e Tite dá oportunidade aos mesmos jogadores que terminaram a temporada, Então, esse deve ser o time que o Flamengo mandará a campo amanhã pelo Campeonato Carioca. Os próximos jogos do plantel principal estão marcados para o dia 21 e 27 de janeiro, quando encaram, respectivamente, o Philadelphia Union e o Orlando City, na pré-temporada nos Estados Unidos. Na mesma data, um time de garotos representará o Flamengo contra o Nova Iguaçu, na Paraíba, e a Portuguesa, em Natal, pelo Campeonato Carioca. Portanto, aí o Flamengo, depois que fizer essa estreia com o time principal, deve viajar para os Estados Unidos para fazer 2 amistosos, enquanto a equipe alternativa do Flamengo fica no Brasil para jogar 2 partidas pelo Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, que acontece no estado da Paraíba, e a Portuguesa, que vai acontecer aqui no nosso estado, em Natal, no Rio Grande do Norte. O Flamengo escalado, o Flamengo pronto. Vamos aqui analisar um pouco sobre essa escalação do Flamengo. Agustin Rossi é o goleiro titular absoluto. Depois que o Flamengo vendeu o goleiro Santos para o Fortaleza, agora Rossi com certeza vai ser presença garantida em todos os jogos, Agustin Rossi no gol, Varela na lateral direita. Ele vai ganhar essa posição com certeza durante muitas partidas aí, não só do Campeonato Carioca, mas Varela deve ser o lateral do ano inteiro com a camisa do Flamengo. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, não tem nem o que discutir, os 2 melhores zagueiros do Flamengo. E na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Ayrton Lucas, que nesse momento é o único lateral esquerdo que o Flamengo tem no time principal, já que Felipe Luiz se aposentou e o nosso Mengão negocia a contratação de Matias Vinha, Enquanto isso, Ayrton Lucas deve permanecer como titular imediato, mas sabemos que a temporada é longa, vai começar agora o Campeonato Carioca e o nosso Mengão precisa se reforçar urgentemente para que o elenco fique ainda mais forte e, quando tiver necessidade, o jogador reserva entre e faça o seu melhor. A dupla de volantes, Eric Pulgar
e Gerson, né? Os dois volantes aí, Eric Pulgar na marcação ofensiva e Gerson já um pouco mais avançado, jogando aí praticamente junto com a Arrascaeta, mais adiantado, né? São os dois jogadores aí do meio de campo do Flamengo que tem essas funções de armação, Gerson e Arrascaeta. E a dupla de pontas, Luiz Araújo, que terminou em alta com a camisa do Flamengo em 2023, recebe mais uma vez agora a oportunidade de ser titular do Flamengo, né? Luiz Araújo é um dos principais jogadores do Flamengo nesse momento, assim como também Everton Cebolinha. Cebolinha deve ser nome bastante frequente nesse time do Flamengo em 2024. O jogador que foi contratado, né, como um craque, né, já que ele tinha uma passagem excelente pelo Grêmio e naquela ocasião foi vendido. Só que não teve boas atuações com a camisa do Benfica de Portugal e retornou ao futebol brasileiro para jogar no Flamengo. De início ele não conseguiu mostrar o seu futebol que vinha mostrando no Grêmio. Só que o Flamengo teve paciência, não teve necessidade de emprestar o jogador ou até mesmo de revender ele, então deixou ele no elenco. E Cebolinha terminou em alta com a camisa do Flamengo. Tite achou o lugar dele e ele conseguiu executar aquilo que o treinador pediu depois que ele chegou no mês de outubro. Então, Everton Cebolinha aí vai ser nome presente no Flamengo em 2024. E o ataque, Pedro, né? Pedro que foi o atacante goleador do Flamengo, né? Foi o que fez mais gols na temporada passada, então ele deve continuar no time. É um jogador que Tite gosta muito, ele o convocou para a seleção brasileira na Copa do Mundo, então nada mais justo do que dar mais oportunidade a quem vem dando conta do recado. Gabigol fica no banco de reservas, é um jogador que voltou antes do elenco principal, está demonstrando que precisa evoluir, é um cara que, se reconhecer que está em uma má fase, com certeza ele vai dar a volta por cima, né? O que não pode acontecer é ele se acomodar e achar que o fato de ter ganho já todos os campeonatos não precisa mais evoluir, pelo contrário, né? Gabigol é um atacante que, quando entra, tem sido um jogador a menos, né? Esperamos que 2024, além de ser um ano novo, seja um jogador com outras características, outras funções, já que ele deixou a desejar no ano de 2023. Então, o time do Flamengo está escalado para a partida desta quarta-feira, às 21h30. Vamos torcer que o Flamengo inicie a temporada com o pé direito, vença bem com alguns gols de saldos, que com certeza isso vai fazer a diferença no final do campeonato. E aí, nação rubro-negra, qual será o palpite do jogo desta quarta? Participa e deixa sua opinião nos comentários.